Sejam bem-vindos ao canal. A história de Noé é uma das mais fascinantes e misteriosas narrativas da Bíblia, e é sobre ela que vamos falar. Você sabia que uma nova arca foi construída exatamente igual à arca de Noé? E qual seria o propósito afinal? Como a arca de Noé foi construída? A história da arca de Noé é uma das mais fascinantes narrativas da Bíblia. Ela conta como Deus, descontente com a corrupção e a violência que assolavam o mundo, decidiu enviar um dilúvio para destruir tudo e recomeçar a criação. Mas antes disso, ele escolheu um homem justo, Noé, para construir uma grande embarcação e levar consigo sua família e um casal de cada espécie de animal para preservar a vida na terra. A construção da Arca de Noé é uma das partes mais intrigantes da história. Segundo a Bíblia, ela tinha as dimensões de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Isso é equivalente a aproximadamente 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, tornando-a um navio impressionante para a época. A arca foi construída com madeira de cipreste e revestida com betume, uma substância à base de asfalto que ajudava a torná-la impermeável. A estrutura tinha 3 andares, como uma única porta na lateral, e era dividida em compartimentos para acomodar os diferentes animais. Mas como Noé conseguiu construir uma embarcação tão grande e complexa, com as ferramentas e recursos disponíveis na época? Essa é uma questão que ainda intriga muitos especialistas em arquitetura naval. Alguns sugerem que a história da Arca de Noé pode ter sido inspirada em outras embarcações gigantescas que existiam na época, como os navios fenícios, usados para o comércio de madeira e pedra. Outra questão intrigante é como Noé conseguiu reunir e cuidar de tantos animais por tanto tempo. A história bíblica afirma que ele levou um casal de cada espécie de animal para dentro da arca. Mas como ele conseguiu alimentá-los, mantê-los limpos e saudáveis por mais de um ano? Isso é um mistério que somente Noé e Deus podem explicar. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter usado tecnologias de hibernação ou estivação para reduzir a necessidade de comida e espaço para os animais. Durante a viagem, a arca enfrentou tempestades violentas, ondas gigantes e um mar agitado. Mas como os animais sobreviveram dentro da arca? Com tantos animais diferentes, é um espaço limitado. E é fácil imaginar que pode ter havido brigas, conflitos e comportamentos agressivos. Como Noé e sua família conseguiram manter a ordem e a paz na arca é uma questão intrigante. Finalmente, depois de mais de um ano de viagem, a arca aportou no topo do Monte Ararat, na atual Turquia. Mas como os animais foram dispersos pelo mundo depois disso é outra questão intrigante. Será que houve algum tipo de intervenção divina ou foi tudo uma questão de adaptação natural? Sabemos que Deus preparou todas as coisas para Noé. Embora a história da Arca de Noé possa parecer fantástica e improvável para muitos, ela continua fascinando e inspirando pessoas de diferentes culturas e religiões ao redor do mundo. Ela nos lembra da importância da preservação e proteção da vida animal, da necessidade de cuidar do nosso planeta e da importância de acreditar na esperança de dias melhores, mesmo em tempos difíceis. Devemos preservar nossa fé. Além disso, a história da Arca de Noé nos convida para refletir sobre a relação entre a humanidade e a natureza. Será que podemos aprender alguma lição sobre a importância da preservação ambiental e da convivência pacífica com outras espécies que habitam o planeta? Será que podemos nos inspirar na coragem e na perseverança de Noé
para enfrentar os desafios do mundo moderno? Independentemente da interpretação que cada um faça da história da Arca de Noé, é inegável que ela é uma das mais fascinantes e curiosas narrativas bíblicas. Ela nos convida a mergulhar em um mundo de mistério, fé e esperança, e a buscar respostas para questões que ainda hoje intrigam e desafiam a humanidade. A história de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia e tem sido tema de estudo, pesquisas, debates e interpretações ao longo dos séculos. Ela faz parte do livro do Gênesis, um dos 5 livros primeiros da Bíblia, que narra a criação do mundo, a história da humanidade e a relação entre Deus e seu povo. Embora a história da Arca de Noé seja geralmente vista como uma narrativa religiosa, ela tem sido alvo de estudos e especulações científicas. Muitos pesquisadores têm tentado entender os aspectos técnicos, logísticos e biológicos da história, bem como sua relação com outras tradições e mitos antigos. Uma das questões mais intrigantes da história da Arca de Noé é a sua relação com outras tradições e mitos antigos que contam suas histórias, semelhantes de um grande dilúvio que destruiu o mundo. Mitos de enchentes gigantescas são encontrados em diversas culturas e civilizações antigas, desde o relato babilônico de Gilgamesh até a lenda grega de Deucalion. Essa semelhança entre diferentes tradições sugere que a história do dilúvio pode ter sido inspirada em eventos reais que ocorreram no passado distante da humanidade. Muitos estudiosos acreditam que o dilúvio descrito na Bíblia pode ter sido uma inundação catastrófica que ocorreu no Oriente Médio há cerca de 5.000 anos, quando o Mar Negro transbordou e inundou a região circundante. Outras questões intrigantes é a mensagem moral e espiritual da história da Arca de Noé. Muitos leem a história como um alerta sobre os perigos da corrupção e da violência humana, e a necessidade de se arrepender e buscar a justiça e a bondade. Alguns veem a arca como um símbolo da salvação e redenção, enquanto outros a interpretam como uma metáfora de jornada espiritual da humanidade em busca de um relacionamento mais profundo com Deus. Independente de como a história é interpretada, a Arca de Noé continua sendo mais fascinantes e mistérios relatos da Bíblia e da história da humanidade. Ela nos convida a refletir sobre a relação entre a humanidade e a natureza, sobre a importância da preservação ambiental e da convivência pacífica com outras espécies que compartilham o planeta conosco. Mais que isso, ela nos convida a acreditar na esperança de dias melhores, mesmo em tempos adversários. Nos dias atuais, uma das iniciativas mais impressionantes e ambiciosas relacionada à história da Arca de Noé foi a construção de uma réplica do tamanho real da lendária embarcação, localizado nos Estados Unidos, em Kentucky. A réplica da Arca de Noé é uma atração turística que recebe milhares de visitantes todos os anos. A construção dessa réplica foi liderada por um religioso, Johann, um criacionista cristão que acredita que a história da Arca de Noé é um relato histórico da literatura da Bíblia. Segundo Johann, a Arca de Noé foi construída por ordem de Deus para salvar Noé e sua família, bem como um par de cada espécie de animal na terra de um grande dilúvio que varreu a humanidade da face da terra. A réplica da Arca de Noé tem cerca de 155 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Ela foi construída com madeira, seguindo o projeto descrito na Bíblia, e levou vários anos, 20 anos e milhões de dólares para ser concluída. A embarcação é tão grande que pode acomodar até 10.000 visitantes por dia, que podem explorar as várias áreas e exposições que retratam a história da Arca de Noé. Embora a réplica tenha sido construída com base em uma interpretação literal da Bíblia, muitos críticos questionam a precisão histórica e científica da construção. Alguns argumentam que a Arca de Noé, descrita na Bíblia, não poderia ter sido construída
com as tecnologias disponíveis na época. E que ideia de reunir um par de cada espécie de animal na Terra é implausível e impossível de ser realizada. Outros questionam a mensagem religiosa e espiritual que a réplica da Arca de Noé transmite. Alguns argumentam que a iniciativa de Johann é uma tentativa de impor uma visão religiosa particular sobre a história e a ciência, ignorando outras perspectivas e interpretações. Apesar das críticas, a réplica da Arca de Noé continua sendo uma atração turística popular e fascinante, que atrai visitantes de todas as idades e origem. Ela é uma lembrança vívida da história e do mistério que envolve a Arca de Noé. É uma oportunidade para refletir sobre as diferentes maneiras como a história é interpretada e contada. A construção da réplica da Arca de Noé nos dias atuais é um exemplo de como a história bíblica ainda são capazes de inspirar fascínio e admiração em muitas pessoas. Apesar das críticas e questionamento, a iniciativa de construir uma réplica em tamanho real da lendária embarcação é uma maneira de trazer à tona debates importantes sobre a relação entre a ciência e a religião, história e mitologia. A Arca de Noé é um símbolo poderoso de esperança e salvação, e a réplica serve como maneira de manter essa história viva presente em nossas mentes e corações. Como a Arca de Noé foi construída, a história bíblica afirma que Noé construiu a arca seguindo as instruções divinas, mas não há muitos detalhes exatamente sobre como Noé construiu a arca. Sabemos que foi uma ordem específica do Senhor nosso Deus. Assim que a arca aportou no Monte Ararat, Noé dispersou os animais e eles se espalharam pelo mundo e repovoaram as diferentes regiões do planeta. Pessoal, vocês acham que a Arca de Noé foi refeita por este carpinteiro holandês porque ele pensa que haverá um novo dilúvio na Terra? Deixe nos comentários. Uma coisa nós sabemos, Noé cumpriu a sua missão que Deus deu a ele. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal.